Celular de Multiplicação 2014, sexta semana com propósito. Tema: Ninguém falou como Jesus. Texto bíblico está em João, capítulo 7, versículo 46. Nunca homem algum falou assim como este homem. Nós, geralmente, ficamos encantados quando nós encontramos alguém que tem um bom discurso. As palavras daquela pessoa discursando assim, arrebatam o nosso coração, nos fazem viajar nas histórias ou na tese que ele está defendendo. Realmente é algo muito forte quando nós encontramos com um bom orador. Os bons oradores, assim, nós investimos tempo, às vezes até dinheiro, ouvindo o que eles têm a nos falar, aprendendo com o que eles têm a nos ensinar. São palavras que nos motivam, que nos ajudam, que nos orientam, que nos conduzem a ser melhores. Na verdade, um bom orientador, um bom discurso, assim, uma boa preleção, ele é muito bom de acalentar o nosso coração, tá certo? E eu não conheço muitos grandes oradores, assim, muitos oradores, mas eu conheço, os poucos que eu conheço, eles são muito bons. São, assim, oradores, e você também, com certeza, conhece aí alguns deles. Talvez você enumere na mão a quantidade deles, não são muitos. Mas eu tenho descoberto algo que é comum a mim e a você. De todos os oradores que eu conheço, que também você conhece, tem um que ele sobressai a todos. Ele é o mais fantástico de todos. E os seus discursos, quando eram mencionados, a voz mesmo dele levavam as pessoas a ficarem horas e horas paradas ouvindo o que ele dizia. Essa pessoa é Jesus Cristo. A pessoa assim, com o maior discurso, o maior orador que já existiu sobre a face da terra. As suas palavras, elas eram surpreendentes. O vocabulário dele era abrangente. Sua doutrina ele ministrava de forma criativa e ela transformava situações mais difíceis em grandes ensinos e em cânticos que penetravam até a alma daqueles que estavam ali ouvindo. Ninguém, até agora, até hoje, foi como Jesus. Vamos criar um tal ambiente. Jesus estava no templo, ensinando ali a todas as pessoas. Era na sequência também ali da festa dos tabernáculos. Jesus estava no templo ensinando sobre o reino de Deus e frisando principalmente seu relacionamento com o Pai. Eram lindas as palavras, elas transmitiam vidas e esperança e força e fé aos espectadores. Eram algo assim formidável. As multidões estavam atentas a cada ensino, a cada milagre, a cada demonstração prática do que ele ensinava. Estavam atentas. De tão atentas, as pessoas submetiam aquelas palavras deles a todo filtro. E em todos os filtros que eles submetiam às palavras dele, elas, pelo fato de serem tão verídicas, elas passavam em todos os filtros e acabavam realmente chegando ao mais íntimo da alma de cada homem, de cada pessoa. Suas palavras corriam como água e chegavam assim ao mais íntimo do coração das pessoas que estavam ali. Para os desprovidos de conhecimento acerca de quem era Jesus, de quem era o Messias, as palavras de Jesus eram como luzes indicativas que iam se acendendo, indicando que ele era o caminho, a verdade e a vida. Naquele grupo, assim, estavam ali os escribas e os principais sacerdotes. E para evitar maiores envolvimento das pessoas com a doutrina de Jesus, eles então tiveram uma mirabulosa ideia. Pegaram soldados e mandaram com aqueles soldados, ordenaram que aqueles soldados fossem e prendessem Jesus no templo. Ocorre que quando aqueles soldados chegaram para prendê-lo, para manietá-lo, para levá-lo subjugado, eles tiveram suas mentes e suas ações assim, sugadas, puxadas por algo maior, que era o ensinamento de Jesus, que eram as palavras de Jesus. Aqueles homens, creio assim, colocaram as armas no chão, sentaram juntamente com os demais da multidão e começaram então a ouvir.
que Jesus falava. E passou o tempo e mais tempo, e nada deles chegarem. E nada deles voltarem trazendo Jesus Cristo. E quando eles se aproximaram, tiveram que voltar para os sacerdotes, para aqueles que os tinham enviado. E aquelas pessoas, os principais sacerdotes, esperavam que Jesus fosse trazido pelos soldados. Mas quando os soldados chegaram e eles responderam a resposta daqueles olhares dos sacerdotes com algo muito profundo. Isso está em João, vou resumir assim, João, capítulo 7, versículo 45 a 49. Veja só como diz. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram, por que não os trouxestes? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas a multidão que não sabe a lei é maldita. Ao ler esse texto, eu consigo ver assim duas grandes verdades que estão assim nas entrelinhas desse texto. Primeiro, existem aquelas pessoas que não conseguem realmente sentir algo forte, não conseguem sentir a mesma coisa quando ouvem Jesus falar. Jesus fala, eu sinto algo, outra pessoa não sente. Ela sente algo que eu não sinto. O segundo grupo, que também está nesse pacote aí, é aqueles que não querem realmente ouvir o que Jesus tem a dizer para eles. Não querem. Simplesmente não querem perder tempo. Não querem investir tempo nesse assunto. Tá certo? Isso é evidenciado porque no tempo tinham várias pessoas que tiveram a mesma percepção dos soldados. Mas também para os fariseus, para os sacerdotes, os principais sacerdotes, a mensagem de Jesus só teria êxito, só seria verdadeira se algum deles tivesse crido. Como nenhum deles cria, então não era válida. Era como se não tivessem interesse. Dessas duas verdades, eu consigo ver assim, muito claramente a existência de três grupos. Primeiro, os que desprezam as palavras do Senhor, simplesmente desprezam. Segundo, os que não acreditam no que Ele fala, às vezes até para ouvir, mas também não acreditam. E terceiro, os que creem e aceitam os seus ensinos, colocando aqueles ensinamentos em prática na sua vida. Assim, e a grande pergunta que talvez nós precisamos responder, tanto eu quanto você, é o seguinte: em que desses grupos, em qual deles nós estamos? Nós estamos naquele grupo dos que desprezam a palavra do Senhor? Nós estamos no grupo dos que acreditam, dos que ouvem, mas não acreditam? Ou nós somos membro do grupo que crê e toma aquela palavra como verdadeira? É algo para nós meditarmos. Eu falo assim porque eu conheço pessoas que estão nos três grupos. Pessoas que conheço membros de cada um desses grupos. Mas antes de nós respondermos, às vezes até para nós mesmos, em qual desses grupos nós estamos, deixa eu falar um negócio para vocês assim que nós precisamos compreender sobre as palavras de Jesus. Para os recém-casados lá de Caná da Galileia, as palavras de Jesus significaram vinho novo para eles. Estava começando, precisava de vinho novo. As palavras de Jesus significaram vinho novo. Para os que vendiam os animais de sacrifícios na porta do templo, as palavras deles foram correções, as palavras de Jesus foram correções para transformarem, para que eles não transformassem o templo em comércio como vinham fazendo, mas terem o templo como casa de adoração. Terceiro, para Nicodemos, as palavras de Jesus significavam obrigatoriamente a necessidade de conversão. Jesus falava para ele, olha, é preciso nascer de novo, é preciso haver conversão, é preciso nascer da água e do Espírito. Para a mulher samaritana, aquela que estava ali no poço, tomando água, pegando água meio-dia, no poço de Jacó, as palavras de Jesus implicaram em um tempo em que a sede dela seria totalmente saciada, em que os samaritanos poderiam vir e tomar a água, não do poço de Jacó, mas de Jesus Cristo. Em que
em que realmente existiria um tempo de salvação aos samaritanos. As palavras de Jesus indicaram isso para ela. Para o centurião de Cafarnaum, aquele homem que era provido de autoridade, as palavras de Jesus significaram a cura do seu filho que estava enfermo. Para o coxo no tanque de Betesda, aquele que já estava ali há 38 anos, as palavras de Jesus Cristo significaram para ele 38 anos de sofrimentos findados. Jesus pôs fim àquele sofrimento dele quando mandou ele tomar posse da cura que tinha para ele. Para os quase 5.000 homens famintos, juntamente com suas esposas e servos, todo mundo, as palavras de Jesus significaram para eles peixes e pão em abundância. Eles não comeram porque experimentaram, mas comeram em abundância. Tiveram suas... E não apenas o seu corpo saciado de fome, mas também tiveram as suas almas famintas saciadas com as palavras de Jesus. Em 8º lugar, para a mulher adúltera, aquela que foi pega em adultério, as palavras de Jesus Cristo significaram para ela, para aquela mulher, a oportunidade e o recomeço. Jesus falou: ninguém te acusa. Cadê os teus acusadores? Ninguém deles te acusa, eu também não te acuso. Para o cego que perambulava a esmolar desde a sua tenra idade, desde quando era criança, tinha nascido cego. Para aquele homem, João capítulo 9, as palavras de Jesus Cristo significaram a abertura dos olhos. Um tempo novo começou na vida daquele homem. Era uma quebra de uma maldição que o havia atingido por longos tempos. Jesus pôs fim naquela maldição. Para Lázaro, que já estava 4 dias morto, as palavras de Jesus significaram vida nova para aquele homem. Tem mais exemplos. Eu citei 10 exemplos para vocês. Tem mais, é lógico, tem muito mais. Agora sim, tendo por base esses exemplos e muitos outros que a Bíblia registra, de que lado você prefere estar? Você não investe tempo lendo as palavras de Jesus? Eu conheço pessoas que não investem tempo, não acham desnecessários. Você não investe tempo? Você é muito ocupado para fazer isso? Sua agenda não cabe ir à igreja? Você acha que as palavras de Jesus são antiquadas e inadequadas? Você acha que elas servem apenas de uma boa filosofia, mas não como uma vida própria para você, não para ser um determinante de vida? Esse grupo aqui é o grupo daqueles que desprezam a palavra de Jesus, simplesmente acham ela desnecessária. Eu conheço pessoas desse grupo. Tudo bem. Isso é uma escolha que cabe a mim e a você. Nós fazemos. Mas deixa eu citar uma palavra de João, capítulo 5, versículo 24, que eu quero que você grave no seu coração. João 5, 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui está o porquê que muitas pessoas continuam na morte. Segundo grupo. Você é do tipo que pensa que as palavras de Jesus foram escritas apenas por homens? Você até para ouvir, são bons ensinamentos, não são ruins. Mas, diga-se de passagem, pastor, foi bacana, mas foi escrito por homens. E se foram os homens que escreveram? E na escritura, na transcrição dessas palavras, acabaram até, segundo você pensa, até deturpando algum termo, não registrar a realidade. Essas palavras são do tipo invenção humana. Você não acredita que Jesus é realmente o Filho de Deus? Você ainda continua esperando vir um Messias, o Cristo? Você não crê em Jesus Cristo como Filho de Deus? Você acha bom, mas acha que é só isso? Esse grupo é aquele dos que não acreditam em Jesus Cristo. São semelhantes aos fariseus, aos sacerdotes. E tem uma palavra lá, eu queria que você aprendesse essa palavra, está em 1 João capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aqui está o porquê de muitas pessoas ainda continuarem mortas. Não tem o Filho, não tem a vida. Terceiro grupo. Você é do grupo dos que creem no ensino de Jesus? Se sim, glória a Deus. Os ensinos de Jesus são
diários, são sequenciais, são crescentes, são reveladores, são sempre algo novo de Deus para nós. Glória a Deus. Eu sou desse grupo, eu quero convidar você a fazer parte desse grupo, daqueles que creem que nunca ninguém falou como Jesus. As palavras dele continuam tendo ação direta na minha vida, na sua vida, no seu coração, no coração daqueles que nos cercam, da nossa família, da nossa igreja, na nossa relação interpessoal. As palavras de Jesus continuam sendo vida para mim, para você, não apenas para aqueles de antigamente, mas inclusive hoje, para mim e para você. Vamos sintetizar tudo isso conectando vida em nós. Vamos conectar vida. Até hoje, eu quero que você entenda isso. Ninguém jamais falou como Jesus. Até hoje. Não foram os pensadores, não foram os filósofos, não foram os pesquisadores, não foram os grandes cientistas. Nenhum deles falou como Jesus. Nenhum deles. Porque as palavras que Jesus falava, ele dizia: eu não as falo de mim mesmo, mas falo daquele que me enviou. São palavras vindo diretamente de Deus para o meu e para o seu coração. Para o meu e para o seu coração. Suas palavras continuam até hoje, trazendo vida, curando enfermos, levantando mortos, dando alegrias ao triste e esperança ao desanimado. O Espírito Santo testifica lá em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque nenhum nome há debaixo do céu foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Compreender as palavras de Jesus é algo cotidiano e diário. E esse deve ser o meu e o seu propósito, porque até hoje ninguém jamais falou como Jesus.